Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos iniciar um estudo de equação geral da reta dentro da geometria analítica. Mas antes disso eu quero convidar você que estuda comigo a se inscrever no meu canal e também ativar o sininho. Por que ativar o sininho? Ativando o sininho, toda vez que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão e assim, junto comigo, vamos continuar o estudo, tá bom? Então, vamos lá, a nossa introdução de hoje. Eu fiz aqui um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, eu fiz uma reta e marquei nessa reta alguns pontos. O ponto A, de coordenadas XA e YA, o ponto B, de coordenadas XB e YB, e o ponto P, que eu estou chamando aqui de ponto genérico, de coordenadas x e y. Por que ponto genérico? Porque eu vou aqui demonstrar a equação geral da reta. Então lá no final da nossa demonstração, nós teremos uma equação em que vai aparecer x e y, que é justamente a coordenada desse ponto genérico P. Ok? Existem várias maneiras de fazer essa demonstração. Eu escolhi para a aula de hoje demonstrar através do determinante. Como assim determinante? Porque quando três pontos estão alinhados, o determinante é igual a zero. Então, se você quiser saber se três pontos estão sobre uma mesma reta, estão alinhados, basta você fazer o determinante desses três pontos. Se o determinante der zero, eles estão alinhados. Se esse determinante der qualquer valor diferente de zero, quer dizer que esses três pontos não estão alinhados. Quer dizer que esses três pontos são vértices de um triângulo, tá bom? Então, vamos lá para o nosso determinante. Eu montei aqui, então, um determinante com três linhas e três colunas, em que a primeira coluna são as abscissas, ou seja, os valores de x. A segunda coluna, as ordenadas, que são os valores de y. E a terceira coluna é o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Como eu estou usando a regra de Sarry, eu repeti as duas primeiras colunas e estou igualando igual a zero, porque se o determinante for igual a zero, estão alinhados esses três pontos, então estão sobre uma mesma reta. Então aqui, ó, produto da diagonal principal, x vezes ya vezes 1 é xya. Y vezes 1 vezes xb é yxb. 1 vezes xa vezes yb é xa, yb. Diagonal secundária, 1 vezes ya vezes xb é menos 1 xb ya. X vezes 1 vezes yb é menos x yb. E y vezes xa vezes 1 é menos yxa. O que eu fiz aqui? Eu reorganizei de tal forma que os termos que têm x e os termos que têm só o y fiquem juntos. Então, olha, eu peguei esse termo que tem o x e deixei junto com esse termo que tem só o x, que é a abscissa do nosso ponto genérico aqui, ok? Então, ó, os dois ficaram juntos. Depois eu peguei o termo que tem só o y, que é a ordenada do ponto genérico. Então, peguei esse que tem só o y e peguei esse que tem só o y e deixei junto. E os outros dois ficou lá no final. Qual foi o próximo passo adotado aqui? Aqui onde tem só o x, olha, eu peguei o x e coloquei em evidência. Ó. Então esse x está em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, o que sobrou no primeiro? Ya. O que sobrou no segundo? Yb. Então Ya menos Yb vezes o x que eu coloquei em evidência. Aqui a mesma coisa. Eu peguei o y, ó, peguei o y e coloquei em evidência. Se eu coloco o y em evidência, o que vai sobrar no primeiro termo? Vai sobrar o xb, no segundo termo sobra o xa, tá bom? Já aqui, como não tem nada em comum, não dá para colocar nada em evidência, eu só coloquei um parênteses para chamar a atenção. Aí, cada um desses parênteses, eu chamei de uma letra, A, B e C. Essas letras A, B e C, eu fiz a substituição. Então aqui, ó, é AX, BY mais C, em que A, B e C são coeficientes numéricos da nossa equação geral da reta. Tá aqui.
essa é a nossa equação geral da reta. Aí você fala assim, professor, o senhor fez tudo isso só por causa disso? Sim, eu queria mostrar para você como é que eu chego nela, tá bom? Justamente porque na hora que eu for fazer o exercício, como é que eu vou descobrir a equação geral da reta que passa por esses dois pontos se eu não sei como é que eu faço para encontrar a equação geral da reta, tá bom? Então eu fiz isso aqui para te mostrar como que eu chego na equação geral da reta. Então essa é a equação geral da reta em que A, B e C são números reais quaisquer, com uma restrição. Qual que é a restrição, professor? O A e o B, eles não podem ser ao mesmo tempo igual a zero. O que isso quer dizer? Se o A for zero, o B tem que ser diferente de zero. E se o B for zero, o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se esses dois aqui forem zero, nós não teremos uma reta, tá bom? Então, A e B e C são números reais e a restrição é A e B não podem ser simultaneamente igual a zero, tá bom? Então vamos aqui no nosso exemplo. Como que eu encontro a equação da reta que passa por esses dois pontos? Ó, fica ligadinho aí, porque assim que eu fizer, eu vou fazer de uma outra maneira que eu tenho certeza que você vai gostar, vai ficar mais fácil, tá bom? Como que eu faço a equação, como é que eu descubro a equação geral da reta que passa por esses dois pontos? A equação geral da reta que passa por esses dois pontos, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz para demonstrar essa equação. Vou montar um determinante, vou falar que ele é igual a zero, porque se ele é igual a zero, esses pontos estão alinhados. Se esses pontos estão alinhados, eles estão sobre uma mesma reta. Aí você fala assim, professor, mas aqui só tem dois pontos, como é que o senhor vai montar algo com três pontos? É o ponto genérico, tá lembrado? Ó, o ponto genérico x e y. Então, acompanha comigo aqui, ó. Vou começar com x e y, que é o genérico. Depois, os próximos pares ordenados, 1 e 2. Depois, menos 3 e 0. A última coluna é o elemento neutro da multiplicação. Pronto. Vou repetir as duas primeiras colunas. X e y. 1, 2, menos 3 e 0. Vou te chamar a atenção, hein? Os pares ordenados sempre ficam um do lado do outro. Ó. X e y, 1 e 2, menos 3 e 0. Professor, posso trocar a ordem? O 1 e 2 embaixo, menos 3 e o 0 em cima? Pode. O que você não pode trocar é colocar esse 1 com esse 0 e esse 2 com esse 3. Aí não pode, tá bom? Então toma cuidado aí. E vou falar que isso é igual a zero. Produto da diagonal principal. Acompanha comigo, ó. X vezes 2 vezes 1 é 2x. Y vezes 1 vezes menos 3 é menos 3y. 1 vezes 1 vezes 0 é 0. Produto da diagonal secundária. Lembrando que na secundária eu inverto o sinal, hein? 1 vezes 2 vezes menos 3 dá menos 6. Com menos, mais 6. X vezes 1 vezes 0 é 0. Y vezes 1 vezes 1 é y, invertendo o sinal, menos y igual a 0. Vou somar os termos semelhantes. 3x não é 2x, menos 3y com menos y vai dar aqui menos 4y, mais 6 igual a 0. Pronto. Essa é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Aí você fala assim, professor, tem como fazer o teste real? Tem. A prova real? Tem. Basta você pegar o x e o y e substituir aqui. O resultado tem que dar quanto? 0. Por exemplo, ó, vou pegar esse aqui. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6. 4 vezes 0 é 0. Ficou o quê? Menos 6 mais 6 é 0, igual a 0. Prova real. Deu certinho. Aí eu falei o seguinte, eu vou te ensinar de uma maneira mais simples ainda. Acompanha comigo aqui, olha. Eu vou continuar fazendo o determinante, mas eu vou inverter essa matriz. O que eu vou fazer? Dá uma olhadinha, ó. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa maneira. Uma coluna para o x e y, que é o ponto genérico.
Outra coluna para cada um desses pares ordenados, ó, 1 e 2, menos 3 e 0. E a última coluna para o x e y de novo, ó, x e y. Isso é igual a 0. Então, ó, eu montei algo diferente de uma 3×3, ok? E vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer determinante do mesmo jeito, e você fala assim, professor, mas determinante é só matriz quadrada. Sim, é verdade. Só que o que a gente fez? A gente pegou essa matriz e fez uma inversão nela, no sentido de que essa coluna do elemento neutro da multiplicação não precisa aparecer. A gente colocou, de fato, só aquilo que vai multiplicar, tá bom? É uma outra maneira de fazer também determinante. E fica mais prático, fica menos confuso, tá bom? Dá uma olhadinha, ó. X vezes 2, 2x. 1 vezes 0 é 0. Menos 3 vezes y é menos 3y. Diagonal secundária, inverte o sinal, hein? Então, ó, 1 vezes y menos y. 2 vezes 3 dá menos 6, invertendo o sinal, mais 6. X vezes 0 é 0. Tudo isso igual a 0. Vamos juntar os termos semelhantes. 2x menos 4y mais 6 igual a 0. Pronto, ó. Temos a mesma equação. 2x menos 4y mais 6 igual a 0. Ok? Pronto. Aí você fala assim, olha, professor, posso sempre fazer desse jeito? Pode, vai dar certo. Só quero te chamar a atenção aqui para um detalhe. A equação pode ficar assim? Pode. Mas é muito comum, quando eu tenho números que são múltiplos entre si, é muito mais comum pegar isso aqui, ó, e dividir por 2. Se eu divido tudo por 2, x menos 2y mais 3 é igual a 0. Ok? Então, é mais comum fazer essa divisão. E aí, eu vou perguntar para você, qual desses dois métodos você achou melhor? Eu prefiro esse. Eu acho que é menos informação. Embora nós estamos trabalhando com os mesmos pares ordenados, mas a gente sempre multiplica apenas dois termos, né? Aqui multiplica 3, esse monte de coisa cruzada, eu acho que é mais confuso. Mas, os dois são métodos válidos, tá bom? Gostou desses métodos? Faça aí os seus comentários e vamos conversar sobre ele. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, faça aí. Gostou do vídeo? Curte e aí a gente vai conversando também sobre a equação geral da reta. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, tchau!